Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês nesses assuntos de física que vocês estão vendo. Nós já trabalhamos boa parte, né, várias questões aí no reforço, porém eu estou trazendo algumas outras aqui que é para expandir um pouco mais, né, esse conhecimento que vocês já viram no reforço, tá? Nessa videoaula eu vou trazer a explicação sobre conteúdos e como que eu faço, né, para resolver algumas questões de física, qual o passo a passo que eu sigo. Então, como vocês podem ver, o assunto que nós iremos tratar hoje é de lançamento vertical, tá? Ah, porém, antes de começar, vamos relembrar alguma coisa, tá? Relembrando, toda vez que a gente fala de velocidade, velocidade é distância, né, ou então deslocamento em um certo tempo. Tá? Vocês também viram velocidade como sendo ΔS sobre ΔT. Cuidado que essa definição é da velocidade média. Tá? Velocidade média é essa equação aqui. Tá? Nós também temos a equação da distância, né, de um ponto final, de um que você chegou, que um corpo chegou. É essa daqui, a equação horária deslocamento, tá? E esse conjunto de equações aqui pertencem ao movimento retilíneo uniforme, ou seja, o que significa? A aceleração é zero e a velocidade ela vai existir, beleza? Bom, como nós temos o movimento retilíneo uniforme, nós também temos o movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, nesse cara, nós temos um conjunto de equações. A primeira delas sendo a equação horária da velocidade, tá? Que é essa daqui, beleza? Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo, beleza? Além disso, nós temos a equação da distância percorrida por um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado. E por último, nós temos a equação de Torricelli. Tá? Pessoal, para que vocês precisam entender essas equações? Porque é o seguinte, percebam que algumas equações aparecem o tempo, outras não vão aparecer. Então, dependendo da equação que vocês forem utilizar, vocês têm que entender a questão. Certas questões não vão trazer de primeira o que é que vocês vão ter que fazer. Então, entendam a questão para depois conseguir resolver ela. Tá bom? Bom, então vamos para o assunto de hoje. Tá? Que é o lançamento vertical. O lançamento vertical nós dividimos em duas partes. O para cima e o para baixo. Para cima, nós vamos utilizar as mesmas equações do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Porém, aonde tem a aceleração, nós vamos colocar a gravidade. E essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Olhem essa imagenzinha aqui. Esse corpo está indo para cima, como indica aqui a setinha. Ó. A setinha está indicando que esse corpo está indo para cima. Porém, a gente sabe que a gravidade ela está indo para baixo. Tá? Ela sempre vai apontar para baixo. O fato do corpo estar indo para cima e a gravidade querer que ele vá para baixo, significa que a gravidade nesse caso aqui vai ser negativa. Bom, entendam essa questão do sinal, porque isso daqui é um ponto de erro de muitos estudantes. Mais uma vez, o corpo está indo para cima,
gravidade está indo para baixo, são sentidos contrários, são sentidos opostos, que significa que esse sinalzinho aqui tem que ser negativo. A mesma coisa serve para a equação da distância percorrida por um corpo, tá? Percebam que aqui eu não utilizei a letrinha S, mas sim a letrinha H. Por quê? Porque H significa altura, tá bom? Então, o fato de ele estar trabalhando o lançamento significa que eles vão para cima. Então, esse corpo irá alcançar uma altura específica. Quando ele chega nessa altura, aí já vai acontecer outras coisas. Tá bom? Mesma questão aqui com o sinal gravidade. Vai ficar com o sinal negativo, tá bom? E, por último, a equação da Torricelli vai também sofrer a modificação por conta da gravidade. E também nós temos a presença aqui da altura alcançada. Tá bom? Questão do sinal. Então, essa daqui é o conjunto de equações que vocês vão utilizar na maior parte das questões que nós temos de lançamento vertical para cima. Cuidado que essas equações, tá? Elas também podem ser utilizadas quando um corpo é arremessado, seja para cima ou para baixo, tá? Para cima ou para baixo. Beleza? Apareceu essa palavrinha arremessado, você já pode assumir isso daí, que o corpo ele vai ter essa questão aí, e nós temos que ter esse certo cuidado aí, tá bom? Então, além disso, existem outras características que vão além das equações, tá? Que são explicações diretas de como que o corpo vai se comportar, né? O objeto ali que está sendo arremessado para cima vai se comportar. A primeira delas é que a velocidade inicial ela vai existir e não pode ser zero, tá? Não pode ser zero. Essa velocidade aqui não pode ser zero. Segunda consequência, a velocidade final desse corpo vai ser zero. Beleza? Então, a velocidade final de um corpo arremessado para cima vai ser zero. Beleza? E uma consequência dessa velocidade final é o que? Quando ele alcança a velocidade final, ou seja, ele para, né? Se a velocidade é zero, significa que ele está parado, né? Em repouso. Significa que ele atingiu o que nós chamamos de altura máxima. Sempre se lembrem, principalmente, desta definição aqui, tá? Por quê? Muitas questões de lançamento vertical têm muita pegadinha com relação a esse assunto aqui, a esse conceito que eu acabei de demonstrar para vocês. Beleza? Beleza. E o lançamento vertical para baixo, o que ele tem de comum? Tá? Ele tem de comum o seguinte: nós iremos utilizar o mesmo conjunto de equações que o movimento retilíneo uniformemente variado
utiliza porém, nós vamos ter uma diferença que isso faz com que outras características aconteçam nesse lançamento. Vamos observar o corpo aqui de novo. O corpo está indo para baixo e a gravidade também. Opa! Os dois estão no mesmo sentido. Logo, o que isso significa? Isso significa que o sinal aqui da gravidade será positivo. Então, pessoal, entendam que quando os corpos estão indo em sentido contrário, estão indo para um local diferente da onde a gravidade está apontando, o seu sinal vai ser negativo. Se eles estão indo para o mesmo local que a gravidade está indo, ou seja, o chão, então isso significa que eles vão ter o sinal positivo, tá? Isso é extremamente que vocês compreendam, beleza? E se vocês não compreenderam, por favor, entrem em contato comigo, falem comigo no reforço, que é para a gente compreender isso daí em detalhe, tá, pessoal? Bom, características do lançamento vertical para baixo. Primeira delas, a velocidade inicial vai ser zero. Pelo fato da velocidade inicial ser zero, isso daqui significa que ele está na altura máxima. Tá? Segunda consequência, a velocidade final ela vai existir e, além disso, ela não pode ser zero. Perceberam que aqui se inverteu, aqui aconteceu que o que a gente tinha de compreensão do lançamento vertical para cima foi invertido. No lançamento vertical para cima, a velocidade inicial existe, porém, no lançamento para baixo, não. Tá? No lançamento vertical para cima, a velocidade final é zero, e isso significa que ele está na altura máxima. Só que aqui, a velocidade final ela vai existir. Beleza? Então, cuidado para não inverter as coisas. Palavrinhas chaves para vocês compreenderem que vocês têm que utilizar essas equações. Um corpo em queda. Um corpo em queda livre. Queda livre. Um corpo caindo. Tá? Isso daí já demonstra que vocês vão ter que utilizar esses conceitos do lançamento vertical para baixo. Ok? Bom, vamos para questões relacionadas a esse conteúdo. Tá? Essa primeira questão, eu quis que ela fosse a primeira, porque esse tipo de questão aqui, os professores de física amam colocar essas questões na prova, beleza? Por quê? Porque esse tipo de questão é o conjunto de vários fatores que fazem os estudantes errarem porque não leram direito a questão. Leiam aqui comigo. O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima. Olha só, ele já diz que o objeto está indo para cima. Se o objeto está indo para cima, a gravidade vai para baixo. Então, a velocidade inicial desse cara existe, só que a velocidade final desse cara é zero. A velocidade final desse cara sendo zero significa que ele atingiu a altura máxima. Tá?
E aí, olha só. Ele vai dizer isso, né? O objeto foi lançado verticalmente para cima, desprezando-se a ação da atmosfera. Aí ele mostra um gráfico mostrando o que foi que aconteceu com esse corpo, né? Com esse objeto aí. E observem que é um gráfico velocidade e tempo. Pessoal, olha só. Para eu compreender esse gráfico, eu tenho que fazer alguns passos. Primeiro de tudo, quando o eixo do tempo for zero, aqui, ó, bem aqui, qual o valor? Será que tem algum valor para o eixo da velocidade? Então eu subo aqui, ó, e vejo se a reta toca em algum momento, se essa reta vermelha aqui, ó, toca em algum momento o eixo da velocidade. Opa, tá tocando aqui. Então eu já sei que a velocidade inicial desse cara é de 20 metros por segundo. E aí eu faço outro teste. Será que em algum momento no eixo do tempo essa reta vermelha toca? Opa, toca aqui, ó, em 2 segundos. Se ele está tocando o eixo dos segundos aqui, significa que em 2 segundos a velocidade dele é zero. Pessoal, se em 2 segundos a velocidade dele é zero, o que isso significa? Que ele atingiu a altura máxima. Só que percebam o seguinte, observem o gráfico aqui bem atentamente. Estão percebendo que o movimento não parou aqui, ó. Ele não parou, ele continuou. O que isso significa, pessoal? Isso significa que daqui para cima, ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Daqui para cima é o que nós chamamos de lançamento vertical para cima. E daqui para baixo será o que? Vai ser o lançamento. Deixa eu... Ah, meu Deus. Agora. O lançamento vertical para baixo. Lançamento vertical para baixo. Deu para entender isso? Certo? Se o gráfico parasse ali nos 2 segundos, nós já iríamos entender que esse gráfico aí só seria do lançamento vertical para cima. Só que ele continua. O fato dele continuar significa que a parte de baixo desse gráfico está demonstrando esse objeto em um lançamento vertical para baixo. Tá? É isso daí que eu quis que vocês compreendessem. Caso vocês não tenham compreendido, por favor, mandem mensagem para mim ou falem comigo no reforço. Tá? E aí vem a segunda parte que faz com que muitos estudantes errem esse tipo de questão. A primeira parte é a não compreensão do gráfico. A segunda parte é isso aqui. Assinale a afirmativa incorreta. Aí vai lá, muito estudante acha uma afirmativa correta e marca. Percebam que está até destacado, minha gente. Ele quer a incorreta, ele quer a alternativa errada. Bom, então letra A. O objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória. Pessoal, não foi isso daqui que a gente falou aqui, ó. A gente falou exatamente isso nesse ponto aí. Então a letra A está correta. Vamos marcar ela? Não. Letra B. A altura máxima atingida pelo objeto é 20 metros. Pessoal, olhando para esse gráfico aqui, que é velocidade pelo tempo. Nós temos como
confirmar isso? Não. Então, eu vou utilizar o benefício da dúvida com relação a essa questão, a essa alternativa aqui. Ó. E eu vou colocar ela aí como um talvez. Letra C. A letra C vai dizer: deslocamento do objeto após 4 segundos, 4 segundos após o lançamento é zero. Pessoal, o que é deslocamento? Sou eu sair de um local A para um local B, eu vou para ele e volto. Isso é deslocamento, tá? Então, vamos supor que eu saio de A para B e percorro 10 metros e volto mais 10 metros. Então, o deslocamento que eu fiz é de 10 mais 10 é igual a 20 metros. A definição que ele está dando aí é de distância. Distância. Tá? Se nós observarmos a distância, aí sim, seria zero. Por quê? Porque eu observo a distância como deslocamentos separados. Então, aqui em cima, ó, esse cara aqui seria uma distância e esse cara aqui seria outra distância. Logo, como são distâncias diferentes, né, são percursos diferentes que eu estou vendo, eu fazia o famoso ΔS. 10 menos 10, 0. Logo, a alternativa B, ou a alternativa C, é a errada. Já iremos marcar ela. Vamos ver as outras letras. Letra D. A aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado e é igual a 10 metros por segundo. Pessoal, eu já vou adiantar. Essa alternativa está correta. Por quê? Porque se a questão não falou nada de gravidade desconhecida, ou então gravidade diferente de 10, tá? Se ele não falou isso, a gravidade que nós iremos utilizar nessa questão é a padrão, que a padrão é de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, alternativa D, correta. Letra E. A velocidade inicial do objeto é igual a 20 metros por segundo. Pessoal, não foi isso que a gente constatou aqui, ó? Aqui, 20 metros por segundo, logo, letra E, correta. Tá bom? Felipe, mas e essa letra B? Será que ela está correta? Pessoal, só tem uma forma da gente saber disso daí. Calculando. Vamos ver aqui no lançamento vertical para cima. A equação da altura é essa daqui, ó. Então, eu vou escrever ela lá. A altura final é igual à altura inicial mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Pessoal, qual é a altura inicial desse objeto? Zero. Por quê? Porque ele parte de uma determinada altura. Eu começo a contar essa altura do momento que ele sai de um local. Então, se eu jogo da minha mão, a altura dele é zero. Beleza? Então, a altura inicial dele vai ser zero. A velocidade inicial é quanto? 20. Pessoal, qual o tempo que ele atinge a altura máxima? Ó, 2 segundos. Então, vai ser 2 aqui, 20 vezes 2, menos, inclusive, olha só, cuidado com isso daqui, ó, menos a gravidade, que é 10, que multiplica 2 ao quadrado, dividido por 2. Pessoal, 20 vezes 2, 40. 40 menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 10, 40. 40
dividido por 2, 20. Logo, a altura final desse objeto vai ser de 20 metros. É isso que a alternativa está falando? Sim. Então, a alternativa aqui, ó, corretíssima. Só sobra a letra C. Ok, pessoal? Então, cuidado com esse tipo de questão. Beleza? Mais uma vez, se não conseguiram entender alguma parte da resolução da questão, voltem um pouquinho. Se ainda não conseguiram entender, entrem em contato comigo, falem comigo no reforço para a gente solucionar esse entrave que você está tendo com essa questão. Bom? Próxima questão. Uma bola foi arremessada para cima em um planeta de gravidade desconhecida. Opa! Olha como que ele começa essa questão aqui. Gravidade desconhecida. Sabendo que essa bola, após 2 segundos, atingiu a altura máxima de 10 metros, determine a aceleração nesse planeta. Pessoal, quais são as equações que eu tenho a altura e o tempo? Só e somente só a da altura final. Só, pessoal. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso utilizar essa equação aqui, ou então eu posso utilizar uma outra equação que não necessariamente está nas equações da do lançamento vertical para cima, que é a equação que eu já falei para vocês da velocidade, distância pelo tempo. Pessoal, com essa velocidade eu vou descobrir quanto tempo que esse cara leva para chegar em uma determinada altura. Então, velocidade é o que? É distância pelo tempo. Qual foi a distância que ele percorreu? 10 metros. Por quanto tempo? 2 segundos. 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Pessoal, sabendo disso daqui, eu já posso jogar aqui, ó, para descobrir qual que é o valor da gravidade. Só que eu posso utilizar uma outra equaçãozinha, que é a equação horária da velocidade no lançamento vertical para cima. Velocidade final é quanto, pessoal, no lançamento para cima? Zero. Então vai ficar zero igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Passo tudo isso daqui para o outro lado. Se ele está negativo, ele fica positivo. E aí? Eu sei o valor da velocidade? Sei. 5. Eu sei o valor do tempo? Sei. 2. Passando para o outro lado, gravidade é igual a 5 dividido por 2. Gravidade é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Galera, cuidado com esse tipo de questão. Tá? Vocês podem aí chegar em um tempo, em uma equação, né? Tanto quanto diferente dessa que vocês estão vendo aí. Então, cuidado, tá? Quando forem fazer esses cálculos. Beleza? Próxima. No instante em que um corpo é arremessado, olha só, pessoal, arremessado para baixo, com velocidade de 10 metros por segundo, do alto de um prédio de 40 metros de altura.
o homem começa a correr com velocidade constante em linha reta para pegar o corpo rente ao chão. Sabendo que a distância do homem no início de sua corrida, a vertical de onde cai o corpo é de 10 metros, e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo, determine a velocidade mínima do homem para alcançar o corpo. Pessoal, como que eu começo esse tipo de questão? Questão tanto quanto complexa, né? Sem pé nem cabeça, mas eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou desenhar um prédiozinho, vou desenhar uma bolinha e uma retinha aqui, ó. Essa bolinha está a uma altura de 40 metros. E tem um omo aqui, ó. Tem um omo. Está a uma distância dessa vertical aqui para a bolinha, né? Da vertical que a bolinha está caindo para ele, de 10 metros. Pessoal, como que eu acho a velocidade desse cara? Primeiro de tudo, como é que eu acho a velocidade? Distância em um tempo. Então, eu preciso separar as informações que eu tenho na questão. Eu tenho a questão da bolinha, eu tenho as informações da bolinha e eu tenho as informações do homem. Quais que são as informações da bolinha? Ele diz que essa bolinha tem uma velocidade de 10 metros por segundo e que ela está a uma altura de 40 metros, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essas são as informações que eu tenho da bolinha. E do homem? Do homem eu só tenho a distância. Distância de 10 metros. Pessoal, olhando essa equação aqui, eu já sei a distância que esse homem está, então é 10. Eu preciso achar agora o tempo que ele tem que chegar nessa bolinha aí. Como que eu sei? Eu tenho que descobrir então o tempo que ela demora para chegar aqui e tocar no chão. Então, para eu descobrir o tempo, vamos olhar aqui as equações que nós temos no lançamento. Nós temos a primeira e nós temos a segunda, tá? Em ambos os casos, tanto para cima quanto para baixo. Galera, olha só. Eu poderia utilizar a primeira questão, a primeira equação, essa aqui, ó. Não. Por quê? Porque aqui não tem altura, tá? E eu também não sei a velocidade que talvez até consiga, tá? Mas eu sou sincero a dizer, pessoal, eu prefiro ir para o seguro, beleza? Então, vamos tentar com a primeira? Vamos ver se sai. Velocidade final é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Então, velocidade final, zero, né? Porque ela está sendo arremessada. Se é zero, então, velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo é igual a zero. Então, passando todo esse cara para o outro lado, nós temos, ele vai ficar positivo, igual a velocidade inicial. E aí, eu vou colocar os valores que eu tenho aqui, que é o que? Tempo é igual, eu não sei, né, na verdade, 10 que multiplica o tempo é igual a velocidade, que é 10. Então, pessoal, passando esse 10 para o outro lado, dividindo, 10 dividido por 10, 1 segundo. Pessoal, parem para analisar aqui comigo esse tempo.
Essa bolinha está a uma distância de 40 metros de altura. Será que ela realmente consegue chegar em 1 segundo no chão? A resposta é não. Eu vou dizer para vocês o porquê. E se vocês fizerem isso, tá errado. Por quê? Vamos olhar esse cara aqui, ó. Esse cara está dizendo o quê? Esse cara diz que a cada 10 metros ele chega a ele percorre 10 metros em 1 segundo. Então, é 10 metros em 1 segundo. Pessoal, se ele percorre 10 metros em 1 segundo, quanto tempo que ele vai percorrer 40 metros? Ele vai, pela nossa intuição, né? Ele vai correr em 4 segundos. Só que não é assim. Por causa deste carinha aqui, ó. Eu vou explicar de novo, porque eu tenho certeza que isso confundiu a cabeça de vocês. Nós chegamos à conclusão que essa resposta aqui de baixo está errada. Por quê? A velocidade inicial dele diz que ele percorre 10 metros em 1 segundo. Então, por que não é 4 segundos? Porque existe uma aceleração. Isso significa o quê? Isso significa que esse valor aqui pode mudar. Isso significa que, por exemplo, poderia percorrer 20 metros em 1,5 segundo. Então, sei lá, 30 metros em 2 segundos. Beleza? Então, nós temos que achar alguma forma de manipularmos aí os valores para chegar em uma equação que, infelizmente, eu sempre tento não utilizar essa equação porque ela é muito longa, só que vai existir momentos que nós temos que utilizar ela. Que é o que, pessoal? É a equação da altura desse objeto. Eu vou utilizar a da queda livre por questões de sinal e eu vou mostrar para vocês. Bom? Mas nós podemos interpretar que é essa equação da seguinte forma. Que ele foi arremessado para baixo e ele atinge uma velocidade de 10 metros por segundo em um prédio de 40 metros. Ou seja, quando chega aos 40 metros de altura, aos 40 metros do chão, né, ele percorreu 40 metros e bateu no chão, ele chegou com essa velocidade de 10 metros por segundo. Então, nós podemos utilizar essa equação aí. Tá? E aí, olha só. A altura inicial dele, aqui eu vou ter que mudar, vai ser 0, porque ele parte da mão da pessoa, essa bolinha, né, parte da mão da pessoa e percorre esses 40 metros aí. E aqui, ó, 40 metros vai ser a altura final, vai ser a distância total que ele percorreu. Então, 0 mais a velocidade inicial, que é 10, o tempo eu não sei, mais a gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, dividido por 2. Pessoal, tempo ao quadrado, tempo, ou 10 dividido por 2, dá quanto? 5, que multiplica o tempo ao quadrado. Passando esse 40 para o outro lado, ele fica negativo. Mais 10t. Esse zero já vamos livrar dele, tá, pessoal? E aí, olha só a equação que nós achamos. Nós achamos uma equação de segundo grau. Tá? E aí, eu vou dividir todo mundo aqui por 5, porque isso facilita a nossa vida, tá? Então, 5 dividido por 5 dá 1. 1. Mais 10 dividido por 5 dá 2.
menos 40 dividido por 5 dá 8. Então, chegamos à conclusão que nós vamos aqui utilizar essa equação em toda a fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem é B? 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes A, que é 1, 4. Vezes menos 8, dá 32 positivo. Porque quando eu multiplico dois números negativos, multiplico, tá? Eles se tornam positivos. 32 mais 4, 36. Olha que alegria! Isso significa que esse cara tem raiz. Raiz de 36 é 6. E aí, jogando na equaçãozinha, né? O x1 e x2, só que como a gente não está utilizando o x e sim t, nós vamos chamar de t1 e t2. Vai ser menos b, que é quanto? 2, então menos 2, mais 6, dividido por 2 vezes a, que é 1, 2 vezes 1, 2. Vai ficar o seguinte. Menos 2 mais 6, sinais diferentes, nós fazemos o quê? Subtraímos. Então vai ficar 6 menos 2, 4. Pego o sinal do maior número, que é o 6, e coloco. Então, mais 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2 segundos. Vamos para o segundo aqui. Menos 2, menos 6 dividido por 2. Pessoal, eu já vou parar aqui, tá? Por quê? Porque se é menos com menos, esse número aí vai ser negativo. E não existe número negativo nos cálculos. Tá? Se fosse em um gráfico, aí sim a gente até poderia ver aí, quem sabe, mas não existe número negativo, tá? Para o tempo. Logo, só esse valor que é possível. Então a gente joga aqui, ó. Descobrimos o tempo. Velocidade é igual a 10 dividido por 2. Velocidade é 5 metros por segundo. Agora sim, chegamos ao valor correto. Beleza? Perceberam que se eu tivesse utilizado este valor, teria dado treta? Pois é, pessoal. Cuidado, cuidado com isso daí, tá? Mais uma vez, se não conseguiram entender a questão, tenta voltar no vídeo, tá? Entre em contato comigo para sanar essa dúvida aí de vocês. Próxima questão. Um paraquedista radical pretende atingir a velocidade do som. Pausa. Se ele pretende atingir a velocidade do som, pessoal, isso daqui significa que ele quer chegar a uma velocidade final, tá? Guardem essa informação. Para isso, seu plano é saltar de um balão estacionário na alta atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Pessoal, se ele vai saltar, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Se ele cai, ele está em queda livre. Opa, já sabemos outra questão aqui, né? Sobre a queda livre, que essa velocidade final ela vai existir, tá bom? E a velocidade inicial desse cara vai ser 0. Suponha que a velocidade inicial, aliás, como nessa atitude o ar é muito rarefeito, a força de resistência do ar é desprezível. Suponha que a velocidade inicial do paraquedista em relação ao balão seja nula. Oi, acabei de falar isso, olha só comprovando ainda mais a nossa dúvida aí se era lançamento vertical para baixo, né, ou então queda livre. E que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo. Então, gravidade é 10 metros por segundo.
A velocidade do som nessa altitude é de 300 metros por segundo. Se a velocidade final que ele quer atingir, então a velocidade final vai ser de 300 metros por segundo. Aí ele pede para a gente calcular o tempo que ele atinge a velocidade do som. Pessoal, eu tenho o que? A velocidade final, que é de 300 metros por segundo. Eu tenho a velocidade inicial, que vai ser 0. E eu tenho a gravidade, que é 10 metros por segundo. Ele está pedindo o que na letra A? Ele está pedindo o tempo. Olha o conjunto de fatores aqui, ó, de variáveis que nós temos, né, de grandezas físicas. Eu vou utilizar a primeira equação, tá? A equação horária da velocidade. Pessoal, percebam que eu estou utilizando mais, porque é uma queda livre, tá bom? Velocidade inicial, 0. Velocidade final, 300, igual a gravidade, que é 10, dividido pelo tempo. Logo, faço esse 10 dividindo. Tempo é igual a 300 dividido por 10. Corto um 0 com um 0. 30 dividido por 1. 30 segundos. Questão direta ao ponto, tá? Mais uma vez. Façam isso que eu fiz inicialmente. Isso aqui, tá? Entendam a questão. Porque entendendo a questão, vocês já matam ela. Beleza? Então, resposta da letra A, 30 segundos. Letra B. A distância percorrida nesse intervalo de tempo. Opa! Ele quer saber a distância, se é queda livre. É essa equação aqui, ó. Mais velocidade vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tá? 2. Pessoal, altura inicial, distância inicial dele, 0, porque ele parte de uma altura e ele vai percorrer uma distância que ele não sabe. Então, 0. Então, vai ser velocidade inicial, que é de quanto? 0 também. Tá? 0 também. Então, 0 vezes alguma coisa, 0. Então, só sobrou o quê? Gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Logo, eu vou ter 10 vezes o tempo, que é 30 ao quadrado, dividido por 2. A altura final é igual a 30 ao quadrado, 900. 10 vezes 900, dividido por 2. A altura final é igual a 10 vezes 900, 9.000, dividido por 2. A altura final, 4.500 metros. Para deixar bem claro, tá? Vamos dividir 9.000 por 2. Eu consigo dividir 9 por 2. Né? Tem algum número que, quando eu multiplico por 2, chega perto ou dá exatamente 9? Sim, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Baixa esse 0. Tem algum número que, quando eu multiplico por 2, chega perto ou dá 10? Sim, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Tá? Sobrou 2 zeros, eu jogo esses 2 zeros para cá. Logo, 4.500 metros. Questão direta ao ponto. Questão que não tem muito arrodeio. Então, esse tipo de questão tem muito estudante que erra porque não consegue entender toda essa parte inicial aqui que eu fiz. Ó. Tudo isso daqui. Então, desde o início eu estou falando isso. Entendam a questão. Leiam com calma para que vocês consigam fazer ela. Eu sei, questões de física são chatas de ler, porém vocês têm que ter todo esse passo a passo para fazer as questões, tá?